O poder de pensar fora da caixa. As lições de executivos que superaram problemas aparentemente insolúveis. William N. Thorndike, Jr. Uma grande empresa requer uma boa estratégia de investimentos, que deve ser baseada em lucros a curto e longo prazo. Um CEO tem um papel muito importante dentro de uma empresa, mas a maioria deles adota uma estratégia visando apenas ao crescimento da própria empresa. Fugindo desse padrão, surgiram alguns executivos que optaram por seguir métodos diferentes de crescimento, visando não só ao desenvolvimento de sua empresa, mas expandindo seus horizontes, adquirindo novos negócios e explorando novos nichos. Esses executivos trabalhavam com a razão, análise de dados e pensando em si mesmos. Através disso, trouxeram grandes resultados para seus negócios, e seu modelo de pensamento influencia executivos até os dias de hoje. Tom Murphy e a Capital Cities Broadcasting. Tom Murphy assumiu como CEO na Capital Cities em 1966. Na época, sua concorrente, a CBS, era uma empresa midiática que possuía canais de rádio e televisão em grande parte do território americano. Portanto, dominava esse mercado. Sua capitalização era 16 vezes maior que a da Capital Cities. A maneira como a Capital Cities superou essa diferença, aparentemente insuperável, se deve à abordagem de gerenciamento adotada por Murphy de seu fluxo de caixa. A CBS aproveitava seu enorme fluxo de caixa, que se devia às suas operações de rede de transmissão e a uma série de aquisições que levou à compra do time de beisebol New York Yankees. A CBS lançou também ações no mercado, construiu um grande escritório em Manhattan. Sua corporação era formada por 42 presidentes e vice-presidentes. A estratégia da CBS era, portanto, tornar a empresa maior. Já Murphy tinha como objetivo aumentar o valor de sua empresa. Segundo ele, o objetivo não era conseguir o trem mais comprido, mas chegar antes à estação, usando menos combustível. Sob a direção de Murphy e de seu braço direito, Dan Burke, a Capital Cities não optou por diversificar. Eles focaram no negócio que conheciam muito bem, que era o ramo das comunicações. Murphy comprou novas estações de rádio e televisão, readquirindo regularmente suas ações, e acabou comprando a maior concorrente da CBS, a ABC. O que permitiu Murphy ultrapassar a CBS se deve simplesmente ao seu foco em indústrias com características econômicas atraentes, usando influências para adquirir propriedades, seguindo sempre o mesmo ciclo. Murphy era paciente, e quando surgia a oportunidade certa, ele comprava ativos e alavancava a empresa de forma inteligente. Esse modelo não era seguido por seus colegas, tampouco pelas demais empresas midiáticas. A CBS seguia uma tendência e buscavam diversificar seus negócios, comprando empresas não relacionadas ao seu negócio principal. Construíam grandes edifícios e pagavam um preço altíssimo por propriedades, que lhe traziam publicidade devido ao seu tamanho. A estratégia de Murphy foi um exemplo de grande sucesso. Ele se movia lentamente, desenvolvendo um conhecimento operacional verdadeiro, focando em um número pequeno de grandes aquisições, das quais ele sabia serem as melhores apostas. A Capital Cities combinava excelência em ambas as operações e uma alocação de capital nada comum. Como o próprio Murphy dizia, o negócio dos negócios envolve várias pequenas decisões diárias misturadas a poucas grandes decisões. Aos 70 anos, e sem um sucessor aparente, Tom Murphy seguiu o conselho de Warren Buffett e vendeu as ações da Capital Cities para a Disney por um valor incrivelmente alto, 19 bilhões de dólares. 13 vezes e meia o fluxo de caixa e 28 vezes os lucros líquidos. Murphy assumiu um assento na direção da Disney e retirou-se do gerenciamento de ativos. Quem investiu $1 quando Tom Murphy assumiu como CEO em 1966 multiplicou para $204 no momento em que ele vendeu a empresa para a Disney. Harry Singleton e a Teledyne. No início de 1987, sob o comando de Harry Singleton, a Teledyne assumiu um comportamento nada convencional para a época, enquanto muitos investidores, em especial os mais velhos, confiavam em dividendos para ganhar um dinheiro, a Teledyne se recusava a pagá-los.
pois acreditava não serem eficientes ao pagamento de impostos. Esses dividendos são taxados 2 vezes, uma no nível corporativo e outra no nível individual. Singleton alcançou uma taxa incrivelmente alta de crescimento, mesmo com as variações econômicas que foram de 1960 até o mercado pessimista no início dos anos 90. Ele fez isso adaptando-se de forma contínua ao mercado e mantendo segurança na alocação de capital. Sua abordagem era diferente dos demais colegas. Os conglomerados são empresas com muitas unidades de negócios não relacionadas, e eram as ações da internet na época. Singleton aproveitou a oportunidade e criou um portfólio diversificado de negócios. Entre 1961 e 1969, comprou 130 empresas em áreas totalmente distintas. Apesar de fazer várias aquisições, Singleton não as fazia de forma descontrolada. Ele focava nas empresas com boas posições no mercado que possuíam nicho. Singleton apostou também na recompra das ações da própria Teledyne. Esse movimento era visto como fraqueza por Wall Street. Mesmo assim, ele ignorou as críticas e recomprou 90% das ações da Teledyne que estavam no mercado. Ele acreditava que as recompras eram um método mais eficiente em relação aos impostos, garantindo o retorno de capital aos investidores melhor do que os dividendos. As recompras se tornaram populares na década de 1990 e são usadas ainda hoje pelos executivos, com o intuito de injetar força em ações em baixa no mercado. Singleton deixou um excelente histórico em sua empresa e no mercado, desde 1963 a 1990, quando deixou o cargo de presidente. Ele apresentou retorno anual de 20,4% aos seus investidores. $1 investido em Harry Singleton em 1963 valeria $180,94 em 1990. Ao contrário de seus colegas, relacionar-se com investidores era uma maneira eficiente de usar o tempo. E ele simplesmente se recusava a oferecer relatórios trimestrais de ganhos ou aparecer em conferências de mercado. Esse comportamento era atípico para a época, visto que seus colegas não saíam das capas de revista. Bill Anders e a General Dynamics. A General Dynamics foi uma empresa pioneira na área de defesa. No fim do século XIX, vendia grandes armamentos ao Pentágono, incluindo aviões, navios e veículos de terra. Bill Anders assumiu o posto como CEO da empresa em um período em que a companhia era taxada como a pior das piores. Em uma indústria que decaía, a General Dynamics possuía uma dívida de $600 milhões, com um fluxo de caixa negativo. Sua receita era de apenas $10 bilhões e uma capitalização no mercado de apenas $1 milhão. Bill Anders tinha uma carreira distinta antes de entrar na General Dynamics. Formou-se em engenharia elétrica na Academia Naval em 1955 e serviu como piloto de caça durante a Guerra Fria. Ao conhecer um antigo executivo da General Dynamics em 1989, ele recebeu uma proposta para se tornar vice-presidente da empresa por 1 ano e depois assumir o cargo de CEO. Anders, é claro, não deixou essa oportunidade passar. Ele tinha pouca experiência no setor privado até assumir o cargo, portanto, tinha uma visão muito fresca sobre o negócio. Anders logo estabeleceu suas ideias para dar uma reviravolta na empresa e fazê-la crescer. Ele concluiu que a General Dynamics só deveria estar presente em negócios que estivessem nas primeiras posições do mercado. Ele manteria distância de negócios com pouca lucratividade e a empresa focaria em negócios que conhecesse bem. Anders promoveu também uma mudança cultural dentro da companhia. Ele percebeu que a mentalidade da GE era focada apenas no desenvolvimento de armas maiores e mais rápidas, deixando de lado os investimentos que trariam retornos sobre o patrimônio. Durante seus 3 anos como CEO, Anders focou no retorno de capital. Para isso, foi necessário reduzir alguns gastos desnecessários. Anders descobriu que a venda de ativos poderia ser muito lucrativa e que seus colegas de indústria estavam dispostos a pagar um preço alto por isso. Então, após vender a maior parte dos negócios da General Dynamics, ele foi surpreendido com uma proposta de $1,5 bilhão. Para o departamento, esse era um preço altíssimo. Anders tomou uma decisão racional.
consistente com o valor das ações da empresa, mesmo que essa venda diminuísse mais da metade o tamanho da companhia e lhe custasse o cargo como CEO, ele não hesitou em vender. Em conjunto com a China, Enders passou a lucrar com 2 negócios que alcançaram posições dominantes no mercado: tanques e submarinos. Essas vendas geraram 2,5 bilhões de dólares. Com o aumento das vendas, Enders resolveu focar na alocação de capital, sem fazer novas aquisições, mas devolvendo grande parte do dinheiro da empresa aos acionistas. Para isso, ele anunciou uma oferta de 1 bilhão de dólares por 30% das ações da empresa. Essa compra se mostra mais eficiente do ponto de vista fiscal do que os dividendos. Enquanto o foco de outras empresas era o crescimento, Enders não hesitou na hora de vender grande parte do seu negócio, lucrando 3 bilhões de dólares e retornando grande parte aos investidores, usando técnicas inovadoras e que permitiam a não cobrança de impostos. Esses movimentos se mostraram inovadores na indústria da defesa e geraram muitos ganhos aos seus acionistas. Warren Buffett e a Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway, uma empresa do ramo têxtil com 100 anos, localizada em New Bedford, pertencia a 2 famílias. Após uma longa guerra por poder, a empresa acabou sendo comprada por um investidor improvável de 35 anos, vindo do Nebraska, chamado Warren Buffett. Ele não possuía experiência em administração de empresas e acabou comprando a Berkshire pelo seu valor baixo, com apenas 18 milhões de dólares de capitalização. Comparado aos demais executivos, Warren Buffett mostrou ser de outro mundo. A capitalização da Berkshire hoje está em 140 bilhões de dólares. Buffett comprou sua primeira ação por 7 dólares. Hoje, uma ação da empresa custa mais de 120 mil dólares. Buffett sempre foi interessado no mercado de ações e, após se formar em uma universidade do Nebraska, aos 20 anos, ele começou a tentar entrar em escolas de negócios. Os resultados extraordinários de Buffett se devem à sua abordagem visando a geração e alocação de capital e gerenciamento de operações. Ele criou fundos de baixo custo para reverter em investimentos, algo que não era muito apreciado no setor financeiro da empresa. Praticamente todo o capital de investimento da Berkshire foi gerado internamente. Para Buffett, o sucesso em longo prazo se devia ao temperamento. Trata-se de ser medroso quando as outras pessoas se mostram gananciosas e ganancioso quando elas se mostram medrosas. Buffett se tornou o maior investidor da sua geração. Ele demonstrou ser um administrador muito eficiente diante do variado portfólio de negócios da Berkshire. Mesmo com a grande diversidade, a empresa opera com uma incrível eficiência, posicionando-se com frequência entre os 4 maiores do ranking da Fortune 500. Buffett era um investidor não convencional. Ele chegou ao papel de CEO sem nenhuma experiência relevante no campo de operações. E de forma consciente projetou a Berkshire para focar em alocação de capital e sempre destacou a importância de estar presente em negócios com atrativos retornos de capital e também a importância de fugir dos negócios com baixo retorno. Racionalismo radical, a mentalidade do forasteiro. Todas as experiências e lições dos executivos citados são muito úteis ainda nos dias de hoje por parte de investidores e gerentes que operam no mercado atual. Esses executivos usavam técnicas próprias de alavancagem, não se apegando muito em planilhas extensas e sendo objetivos em suas ideias. A questão primordial era em relação aos ganhos e projetos de investimento que gerariam bons retornos. Esses executivos forasteiros não gostavam muito de se autopromover, procuravam manter distância dos holofotes e dificilmente compareciam em conferências em Wall Street. Geralmente eram introvertidos, mas a sua não aparição às mídias não afetava em nada seus ganhos extraordinários. Não é preciso que você seja um gênio do marketing ou da técnica, nem mesmo um visionário carismático, para ser um executivo eficiente. Mas é preciso entender sobre a alocação de capital e pensar com cuidado a melhor maneira de alocar os recursos da sua empresa, gerando valor aos seus acionistas. Sempre se deve perguntar que ganhos deseja obter e optar por projetos atraentes e com bons retornos. É preciso também ter confiança para que na hora certa possa se fazer as coisas diferentes dos seus colegas, seja você um gerente ou empreendedor.
Se seguir essas regras, que estão aliadas à razão e ideias próprias, pode-se esperar ótimos resultados e o favorecimento de seus acionistas. Insights. Não tenha medo de pôr suas ideias em prática, mesmo que isso vá contra a opinião da maioria. Não foque apenas no crescimento da sua empresa, procure expandir os seus negócios e compre ativos com boas possibilidades de retorno. Procure investir em negócios com bons retornos e corra dos negócios com baixo lucro. Tenha paciência e adote uma estratégia conservadora. Saiba o momento certo para negociar. Neste livro, você aprendeu que todos os executivos citados escolhiam estratégias que iam contra a opinião da maioria. Eles tinham suas próprias estratégias e colocavam suas ideias em prática. Eles eram muito cautelosos e conservadores e sabiam a hora exata de agir, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Portanto, se você deseja ser um executivo de destaque, deve ter suas próprias convicções sobre o mercado em que atua e, com base em análises conservadoras, adotar a melhor estratégia para o seu negócio, pensando sempre no futuro de sua empresa e de seus acionistas.